Milionário, sem hesitação, demitiu 12 médicos quando, apesar de seus esforços, os gêmeos não sobreviveram. Mas quando a desesperada babá decidiu desafiar o destino e assumiu o risco, algo aconteceu que abalou todo o hospital e mudou suas vidas para sempre. A manhã carioca saudava a cidade com uma névoa suave que envolvia o pão de açúcar como um véu de seda. Na luxuosa mansão em Leblon, onde cada canto lembrava riqueza e sucesso, reinava, no entanto, uma atmosfera pesada como chumbo. Eduardo Drummond estava junto à janela panorâmica de seu escritório, observando o movimento nas ruas abaixo. Seu império farmacêutico era um dos mais importantes na América do Sul, e o sobrenome Drummond era sinônimo de inovação e determinação implacável para alcançar objetivos. O magnata de 50 anos construíra sua posição com racionalidade, precisão e perseverança. Não havia problema que ele não pudesse resolver com a quantidade certa de dinheiro e influência. Mas hoje, sua certeza de aço estava se rompendo nas costuras. Atrás dele, na mesa de mogno, jaziam dezenas de relatórios médicos. Cada um continha o mesmo veredicto impiedoso. O estado de seus filhos gêmeos de 2 anos, Bernardo e Otávio, era irreversível. Uma rara condição neurológica, cuja pronúncia ele nem conseguia acertar direito, sistematicamente roubava dos meninos as habilidades motoras. 12 dos melhores especialistas do país haviam concordado. A medicina esgotara suas possibilidades. Eduardo! A voz de Luana era baixa, quase tímida. Sua esposa parou no limiar do escritório, segurando uma xícara de café que há muito esfriara. Ele se virou para olhá-la. Outrora, Luana era a estrela do Teatro Municipal do Rio, pianista de sensibilidade extraordinária, cujos concertos esgotavam em horas. Seus dedos dançavam pelas teclas com graça que invejariam as mais brilhantes artistas. Agora, as mesmas mãos tremiam, segurando a xícara, e em seus olhos se via o cansaço que ela não conseguia esconder. "Outro relatório?" perguntou, embora soubesse a resposta. "Professor Carvalho de São Paulo", respondeu, apontando para o último documento. 20 anos de experiência, estudos em Harvard. Sua opinião é idêntica a todas as anteriores. Luana sentou-se na poltrona em frente à mesa. Seus cabelos escuros, outrora sempre impecavelmente arrumados, agora caíam desordenados sobre os ombros. A maternidade, que devia ser o cumprimento dos sonhos, tornara-se uma luta diária contra o desespero. "Talvez devêssemos tentar", começou hesitante. "O que mais?" interrompeu-a bruscamente. "Já gastei uma fortuna com os melhores médicos da América do Sul. Nenhum remédio experimental, nenhuma terapia experimental trouxe resultados." Na sala de estar, no andar de cima, ouvia-se o papo suave de Joana, a babá anterior, que tentava incentivar os meninos a comerem. Bernardo e Otávio, outrora moleques cheios de energia, agora jaziam imóveis com mais frequência, seus olhinhos claros como se afastassem a cada dia. "Lembra quando Otávio tentou se levantar pela primeira vez?" sussurrou Luana. "Ele era tão determinado, tão teimoso, igual a você." Eduardo cerrou os maxilares. Lembrava também como, um mês depois, o menino parara de tentar. Como seu filhinho se rendera sem luta, enquanto o pai, homem que nunca se rendia, ficava impotente. "A agência ligou", disse, mudando de assunto. "Encontraram uma nova babá. Tem experiência com crianças de necessidades especiais." Luana ergueu os olhos, uma faísca fraca de esperança neles. "Quem é?" "Elisa Navarro, 29 anos, fisioterapeuta da Universidade de São Paulo. A agência diz que ela tem uma abordagem incomum." "Incomum?" Eduardo deu de ombros, como se aquelas palavras não significassem nada para ele. "Provavelmente outra romântica, que acredita que amor e paciência podem fazer milagres.
Mas Joana precisa de substituição na próxima semana, então... Não terminou. Ambos sabiam que não se tratava de substituição. Era a última chance em uma longa cadeia de últimas chances, nas quais há muito haviam deixado de acreditar. Elisa Navarro parou diante do imponente portão da mansão, ajustando a bolsa modesta pendurada no ombro. Cada detalhe da fachada gritava riqueza. Ornamentos arquitetônicos refinados, jardim perfeitamente aparado, carros reluzentes estacionados na entrada. Para alguém de seu modesto apartamento em Vila Isabel, a visão poderia ser intimidante. Mas Elisa não viera para se intimidar. 29 anos de vida a ensinaram que os verdadeiros desafios se escondem atrás das fachadas e que a maior riqueza não é dinheiro, mas a possibilidade de mudar a vida de alguém para melhor. Quando a agência lhe contou sobre os gêmeos Drummond, sua primeira pergunta não foi sobre o salário, mas sobre o que exatamente se tentara antes em sua terapia. A porta foi aberta por uma mulher de rosto cansado e olhos tristes. Luana Drummond parecia alguém que vivera tempo demais à sombra do desespero. "Senhora Navarro?" perguntou baixinho. "Sim, prazer em... eu conhecê-la, senhora Drummond." Elisa apertou sua mão com calor, mas sem familiaridade excessiva. Profissional, mas sincera. Ser levada para dentro era como entrar em um museu. Tudo estava em seu lugar, esterilmente limpo e caro. Mas Elisa ouviu algo mais. O som delicado de um piano vindo da sala de estar, misturado a vozes suaves de crianças e da babá. "Meu marido gostaria de conhecê-la", disse Luana, levando-a pelo corredor forrado de quadros. "Ele é exigente. Não aceita derrotas com facilidade." "É compreensível." Elisa olhou as fotos de família penduradas na parede. Momentos felizes do passado, quando a vida parecia mais simples. O escritório de Eduardo Drummond lembrava um centro de comando de uma grande corporação. O homem sentado à mesa tinha algo de um soberano acostumado a que suas palavras fossem lei. Quando Elisa entrou, ele nem ergueu os olhos dos papéis. "A agência mandou seu currículo", disse friamente. "Qualificações acadêmicas impressionantes, mas pouca prática com casos complexos." "Casos como os de seus filhos?" retrucou calmamente. Agora ele ergueu os olhos. Seus olhos cinza-aço estavam cheios de desafio. 12 dos melhores especialistas do país declararam que mais tentativas são perda de tempo e dinheiro. O que a diferencia deles? Elisa sentou-se na cadeira em frente à mesa, sem esperar convite. O gesto, sutil, mas firme, fez Eduardo franzir a testa. "Eu me diferencio porque não vejo seus filhos como casos, Sr. Drummond. Vejo-os como Bernardo e Otávio, 2 meninos que precisam de alguém que observe suas reações ao mundo, não só leia resultados de exames." "Sentimentalismo", bufou. "Emoções não curam distúrbios neurológicos." "O senhor tem razão", admitiu sem traço de defensiva. "Mas nem emoções, nem sua... e falta curarão seus filhos. O que pode ajudar é a observação paciente de como seus organismos reagem a diferentes estímulos em diferentes momentos do dia, em diferentes condições, com diferentes pessoas." Luana, que até então ficara em silêncio junto à porta, pigarreou delicadamente. "Talvez pudesse conhecê-los", sugeriu. Eduardo olhou para a esposa com irritação, mas assentiu. A sala de estar no andar de cima estava inundada de luz sulista. Junto ao grande piano, Joana, a babá anterior, segurava um dos meninos no colo. O outro jazia em um cobertor no tapete, olhando o teto. Elisa parou no limiar, observando a cena por um longo momento. Seu olhar se movia entre as crianças, analisando cada detalhe. O modo como Bernardo reagia à música, a posição do corpo de Otávio, a tensão em seus músculos. "Qual deles gosta das manhãs e qual das tardes?" perguntou a Joana.
A babá olhou para ela surpresa. Não entendo. Algumas crianças são mais ativas de manhã, outras à noite. Eu me perguntava se notara algum padrão. Joana pensou por um momento. Bernardo realmente parece mais presente na primeira metade do dia. E Otávio, à tarde, às vezes, reage ao toque de forma mais clara. Elisa assentiu, como se a informação confirmasse uma hipótese. Aproximou-se e agachou-se junto a Otávio. O menino tinha cabelos claros e olhos azuis que pareciam olhar através dela, não para ela. Oi, Otávio, disse baixinho, sem tentar tocá-lo ou chamar atenção. Sou Elisa, vou passar um tempo com vocês. Não esperava reação e não houve. Mas algo na postura do menino, uma tensão quase imperceptível nos músculos do pescoço, dizia que sua presença fora notada. A primeira semana de trabalho de Elisa transcorreu em atmosfera de tensão e desconfiança. Eduardo observava cada movimento dela com o distanciamento de alguém acostumado a decepções. Luana era mais amigável, mas se percebia reserva nela. Muitas promessas haviam sido quebradas, muitas esperanças sepultadas. Elisa não tentava convencer ninguém com palavras. Em vez disso, fez algo que ninguém esperava. Começou a manter um diário de observações. Todo dia, do alvorecer ao anoitecer, anotava os menores detalhes do comportamento dos gêmeos. O modo como Bernardo reagia a diferentes sons em diferentes horários. As reações de Otávio ao toque em diferentes temperaturas do ambiente. Sua mímica durante as refeições, durante o banho, durante momentos calmos. Isso é absurdo, murmurava Eduardo, folheando suas anotações no fim de semana. Bernardo mostra maior concentração visual durante música clássica entre 8h e 10h da manhã. O que isso quer dizer? Isso significa que há momentos em que o cérebro dele é mais receptivo, respondeu Elisa calmamente. Se agirmos nessas janelas de tempo, em vez de lutar contra os ritmos naturais de seu organismo, podemos obter melhores resultados. Pseudociência, declarou categoricamente. Mas Luana escutava com interesse crescente. Como musicista, sabia que ritmo e tempo têm enorme importância. Talvez com seus filhos fosse similar. Na segunda semana, Elisa deu o próximo passo. Em vez de exercícios fisioterapêuticos padrão prescritos pelos médicos, começou a experimentar métodos próprios. Para Bernardo, preparou sessões curtas de estimulação auditiva nas horas da manhã. Para Otávio, exercícios delicados em água morna à tarde. Os resultados eram sutis, mas notáveis. Bernardo mantinha contato visual por mais tempo nas sessões matinais. Otávio na água parecia mais relaxado, seus músculos menos tensos. Pode ser coincidência, alertou Eduardo, mas em sua voz havia menos certeza do que antes. Na terceira semana, aconteceu algo que ninguém esperava. Durante uma das sessões na água, com Otávio, o menino executou um movimento consciente com a mão, tentando alcançar um brinquedo colorido flutuando na superfície da banheira. Era o primeiro gesto intencional que fazia há meses. Luana, que observava a sessão da porta, não pôde conter as lágrimas. Isso significa que ele está melhorando? Perguntou com voz trêmula. Elisa foi cautelosa na resposta. Significa que há mais nele do que os exames médicos mostram, mas é só o começo de um caminho muito longo. Naquela noite, Eduardo chamou Elisa para seu escritório. Ela sentou-se em frente a ele, preparada para qualquer reação. Poderia ser demitida por dar falsas esperanças, ou, o que era igualmente provável, receber um ultimato por resultados imediatos. Pesquisei sobre seus métodos, disse, colocando na mesa uma pilha de artigos impressos. Não há evidências científicas para eles. É verdade, me admitiu, porque ninguém tentou observar crianças de forma tão detalhada e por tanto tempo antes. A maioria das terapias é padronizada, aplicada por protocolos gerais.
Eu tento encontrar o que é único para Bernardo e Otávio. E se estiver errada? Se estiver desperdiçando o tempo deles? Elisa olhou-o diretamente nos olhos. Essa é sua decisão, Sr. Drummond. Mas permita-me notar que nos últimos 2 anos os métodos padrão não trouxeram resultados. Realmente tem algo a perder, dando ao meu enfoque um pouco mais de tempo? Eduardo ficou em silêncio por longo momento, brincando com uma caneta prateada, gesto que seus colaboradores conheciam como sinal de profunda reflexão. 1 mês, disse por fim. Dou-lhe 1 mês para provar que isso não é perda de tempo, mas quero ver progressos concretos, não só sinais sutis de melhora. Elisa assentiu. Sabia que recebera ao mesmo tempo a chance de sua vida e uma sentença com prazo suspenso. Tudo dependia de se ela conseguiria romper as barreiras que a medicina considerara intransponíveis. Naquela noite, deitada no pequeno quarto de hóspedes no sótão da mansão, Elisa, pela primeira vez em semanas, sentiu o peso das expectativas. Em sua casa natal em Petrópolis, ficara o irmão mais novo, que também precisava de seus cuidados e apoio. Aceitar esse emprego significava risco financeiro e emocional. Mas, ao fechar os olhos, via o olhar claro de Otávio no momento em que alcançara o brinquedo na banheira. Era mais que esperança. Era uma promessa. A 4ª semana de trabalho de Elisa trouxe o avanço que ninguém esperava. Durante uma sessão matinal com Bernardo, quando sons delicados de piano preenchiam a sala de estar, o menino, pela primeira vez em meses, emitiu um som consciente. Não choro, não gemido de desconforto, mas algo como tentativa de imitar a melodia. Luana, que tocava uma de suas composições, parou no meio do compasso. Suas mãos congelaram sobre as teclas e o coração bateu mais forte. Seria coincidência? Ilusão de uma mãe desesperada? Toque essa mesma frase de novo, pediu Elisa baixinho, sem tirar os olhos, de Bernardo. Quando a melodia novamente encheu o ar, o menino emitiu som outra vez. Desta vez era um som claro, embora fraco, tentativa de harmonizar com a música da mãe. Meu Deus, sussurrou Luana, lágrimas enchendo seus olhos. Ele está tentando cantar? Elisa assentiu, seus próprios olhos úmidos de emoção. Mas sua alegria se misturava à determinação. Era prova de que nas mentes dos meninos acontecia mais do que os exames indicavam. Precisamos documentar isso, disse. E precisamos entender por que exatamente essa melodia, exatamente nessa hora do dia. Naquela tarde, durante a sessão na água com Otávio, algo igualmente extraordinário aconteceu. O menino não só alcançou o brinquedo, mas o manteve na mão por alguns segundos. Seus movimentos eram incertos, mas intencionais. Eduardo, que observava a sessão do limiar, sentiu algo se romper em seu peito e se libertar. Por todos os meses de buscas desesperadas por médicos e terapias, por todos os relatórios de falta de esperança, essa era a primeira melhora concreta, tangível. Como isso é possível? Perguntou a Elisa à noite, quando os meninos já dormiam. Não sei, admitiu honestamente. Mas começo a entender que Bernardo e Otávio reagem ao mundo de forma completamente diferente do que prevê em protocolos padrão. Bernardo precisa de música, ritmo, harmonia. Otávio precisa de água, calor, um tipo específico de toque. Talvez se os médicos parassem de tratá-los como um caso neurológico único e começassem a vê-los como 2 unidades distintas. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, sentiu algo como esperança. Levantou-se em silêncio e foi à sala de estar, onde sentou ao piano. Seus dedos encontraram as teclas sozinhos, tocando a melodia a qual Bernardo reagira antes. A música era simples, mas bela. Composição que escrevera anos antes, quando ainda acreditava que a vida era harmonia, não luta contra adversidades.
Agora a mesma melodia se tornava algo mais que arte. Tornava-se ponte entre ela e o filho. Lindo! Ouviu uma voz baixa. Virou-se. Na porta estava Elisa, enrolada em um roupão, com cabelos soltos sobre os ombros. Pela primeira vez desde o início do trabalho, parecia jovem e um pouco tímida. É uma composição antiga minha, explicou Luana. Ninar para o filho ainda não nascido. Escrevi quando soube que teria gêmeos. Bernardo se lembra. Dela, disse Elisa convicta. Em algum lugar profundo de seu subconsciente ainda ouve essa música. Talvez a tocasse quando ele ainda estava na barriga. Luana assentiu, a lembrança vívida e dolorosa ao mesmo tempo. Tocava todo dia durante toda a gravidez. Acreditava que a música os ajudaria a se desenvolverem. E tinha razão, disse Elisa baixinho. Só que agora precisamos encontrar um jeito de reconectar esse laço. No dia seguinte, Eduardo decidiu fazer algo que nunca fizera antes. Em vez de voar para São Paulo, em uma importante reunião de negócios, ficou em casa para observar as terapias conduzidas por Elisa. Sentou-se no canto da sala de estar, tentando ser invisível, mas sua presença era palpável. Elisa não deu sinal de que sua presença a incomodava. Conduziu a sessão com Bernardo como sempre, pacientemente, atentamente, reagindo a cada sinal sutil do menino. Quando Luana começou a tocar e Bernardo tentou se juntar novamente, Eduardo viu algo que nunca esperara ver de novo, um brilho de inteligência nos olhos de seu filho. Foi o momento em que seu mundo mudou. O homem que por anos construíra um império sobre decisões racionais e dados duros, confiou pela primeira vez em algo que não conseguia explicar nem quantificar. Após a sessão, aproximou-se de Elisa. Preciso entender o que você faz, disse. Não como chefe, mas como pai. Quero aprender a ajudar meus filhos. Elisa olhou-o surpresa. Por um mês vira nele um homem de negócios implacável. Agora via um homem que pela primeira vez na vida admitia não saber algo. O primeiro mês transcorreu em atmosfera de otimismo cauteloso. Elisa recebeu permissão para ficar mais tempo e seus métodos começaram a trazer resultados cada vez mais visíveis. Bernardo reagia à música da mãe, com consciência crescente, às vezes até movendo levemente a cabeça no ritmo da melodia. Otávio, durante as sessões na água, mostrava coordenação motora cada vez melhor. Eduardo, que inicialmente observava à distância, gradualmente começou a se envolver no processo terapêutico. Aprendia a reconhecer sinais sutis de seus filhos, que antes escapavam de sua atenção. Pela primeira vez em anos, passava mais tempo em casa que no escritório. Nunca pensei que aprenderia a ler a mímica de uma criança de 2 anos de alguém mais jovem que minha secretária. Disse certa noite a Elisa, quando sentavam na sala, de estar após o fim da sessão. Idade não é tudo, respondeu com um sorriso. Às vezes, um olhar fresco é exatamente o que se precisa. Mas essa calma foi perturbada na 5ª semana, quando Elisa decidiu expandir suas buscas. Passando cada vez mais tempo em casa, notou coisas que antes lhe escaparam. Quartos fechados aos quais ninguém tinha acesso. Telefones que Eduardo atendia com tensão na voz. Documentos que escondia rapidamente quando alguém se aproximava. Certa tarde, quando Eduardo saíra para o escritório e Luana fora às compras, Elisa decidiu aproveitar para preparar novos exercícios. Buscando materiais para a terapia, foi ao escritório de Eduardo pegar uma caneta para anotações. Foi uma descoberta acidental que mudou tudo. Junto à impressora jazia uma pilha de documentos, aparentemente esquecidos após uma impressão noturna. Elisa não pretendia ler papéis privados, mas seu olhar caiu em um termo médico familiar, exatamente o mesmo que descrevia a condição dos gêmeos. Não pôde se conter e leu a primeira página, depois a segunda e a terceira.
Eram relatórios de testes clínicos de um remédio experimental contra doenças neurodegenerativas, conduzidos pela empresa de Eduardo 3 anos antes. Um dos efeitos colaterais notados na documentação eram distúrbios de desenvolvimento neurológico na prole de mulheres expostas ao composto durante a gravidez. Elisa sentiu o sangue fugir do rosto. Os documentos indicavam claramente que Luana, que na época trabalhava como consultora musical para o departamento pediátrico da empresa, poderia ter sido exposta à substância no primeiro trimestre da gravidez. Era exatamente quando o sistema nervoso dos gêmeos se formava. "O que a senhora está fazendo aqui?" A voz de Eduardo era gélida. Ele parou no limiar do escritório, seu rosto expressando mistura de raiva e medo. Elisa colocou os documentos na mesa. Suas mãos tremiam. "É verdade?" perguntou baixinho. "A condição de Bernardo e Otávio tem relação com os produtos de sua empresa?" Eduardo entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Por longo momento, ficou em silêncio, como se ponderasse a resposta. "Era uma substância em fase de testes iniciais", disse por fim. "Ninguém sabia dos potenciais efeitos colaterais. Luana teve contato mínimo com o laboratório, por ocasião de trabalhos em terapias musicais infantis. Contato mínimo que bastou para prejudicar seus filhos", respondeu Elisa, sua voz se tornando cada vez mais decidida. "Não foi intencional", explodiu Eduardo. "Se eu soubesse, nunca teria permitido, mas soube quando as pesquisas mostraram os efeitos colaterais, e mesmo assim encobriu essas informações. O silêncio que caiu era pesado como chumbo." Eduardo sentou-se à mesa, de repente parecendo 10 anos mais velho. "Se eu revelasse esses dados, destruiria não só minha empresa, mas todos os outros projetos de pesquisa que poderiam ajudar milhares de pacientes. Foi uma decisão impossível." "Impossível para quem?" Elisa não escondia mais sua indignação. "Para o senhor ou para seus filhos, que pagaram o preço pelo seu silêncio? Acha que é fácil para mim?" A voz de Eduardo ganhou desespero. "Acha que um dia passa sem remorsos? Que não busquei os melhores médicos do mundo para consertar o que o senhor causou?" completou por ele. Eduardo cerrou os maxilares. Em seus olhos surgiu a mesma determinação de aço que Elisa vira no primeiro dia. "Se revelar essas informações, perderá o emprego, e não só aqui. Cuidarei para que não consiga emprego em nenhuma instituição médica no país. Isso é uma ameaça? É um aviso. Tenho influências que a senhora nem imagina." Elisa olhou-o com mistura de tristeza e determinação. "E é exatamente por isso que seus filhos precisam de alguém que ponha o bem deles acima de tudo, inclusive da sua reputação." Naquela noite, Elisa sentou-se em seu quarto, olhando o telefone. Na cabeça fervilhavam pensamentos e o coração batia descompassado. O conhecimento que adquirira era como uma bomba de efeito retardado. Poderia destruir não só Eduardo, mas a família inteira, cujo bem-estar começara a lhe importar. Mas seria justo o silêncio para outras famílias que poderiam se expor ao mesmo risco? Para Bernardo e Otávio, que tinham direito à verdade sobre sua condição? Por volta da meia-noite, ouviu um choro baixo vindo do quarto das crianças. Era Bernardo, que às vezes acordava à noite, como perseguido por pesadelos que não conseguia expressar em palavras. Elisa entrou em silêncio no quarto e encontrou Luana junto ao berço do filho, cantarolando baixinho a mesma melodia que funcionava tão bem na terapia. "Ele não consegue dormir", sussurrou Luana. Isso acontece desde que começou a reagir à música, como se sua mente estivesse mais ativa, mas o corpo ainda não acompanhasse. Elisa agachou-se ao lado dela, na penumbra do quarto infantil, observando o rosto cansado da mãe e os movimentos inquietos do menino, sentiu o peso da responsabilidade.
Essas crianças precisavam não só de sua ajuda profissional, mas também de proteção contra verdades que eram difíceis demais de suportar. Luana, começou baixinho, se descobrisse que a condição dos meninos tem uma causa específica, você gostaria de saber? Luana olhou-a surpresa. O que quer dizer? Às vezes, conhecer a causa pode ajudar a ajustar melhor a terapia, mas pode também trazer dor que não mudaria nada na situação atual deles. Luana pensou por um momento, alisando o cobertor que cobria Bernardo. Preciso saber tudo que possa ajudar meus filhos, disse por fim. Não importa quão dolorosa seja a verdade. No dia seguinte, Elisa tomou a decisão que poderia mudar tudo. Em vez de confrontar Eduardo ou revelar a descoberta, decidiu usá-la de outro modo. Pesquisando na internet, encontrou contato para o Dr. Carlos Zamboni, um jovem neurologista cujo nome aparecia nos documentos como um dos pesquisadores que se opusera ao encobrimento dos dados sobre efeitos colaterais. Descobriu-se que fora demitido da empresa de Eduardo 2 anos antes, por insubordinação científica. A ligação para o Dr. Zamboni era arriscada, mas necessária. Dr. Zamboni, falo sobre os gêmeos Drummond. Sou a fisioterapeuta deles, Elisa Navarro. Do outro lado da linha, caiu silêncio. De onde tem meu número? Perguntou por fim sua voz cautelosa. É complicado. Poderia se encontrar comigo? Trata-se de crianças que precisam de ajuda. Se isso tem a ver com Drummond, então não... Tem a ver com ele, interrompeu. Mas não ligo de ordem dele. Ligo porque encontrei documentos que podem ajudar seus filhos. E acho que o senhor é a única pessoa que pode me ajudar a entendê-los. Encontro-se no dia seguinte em uma pequena cafeteria em Lapa, longe das vias principais, onde se podia conversar sem medo de ser ouvido. O Dr. Zamboni revelou-se um homem jovem na casa dos 30, com olhar inteligente e traços evidentes de exaustão no rosto. Quando Elisa mostrou cópias dos documentos, sua reação foi imediata. Onde encontrou isso? Perguntou, folheando as páginas com tensão crescente. Na casa dos Drummond. Foi por acaso, mas... Por acaso? Interrompeu com amargura. Por 2 anos tentei revelar esses dados. Fui demitido, recebi ameaças, nenhuma instituição médica quer trabalhar comigo. E agora a senhora vem com o que sonhei por todos esses meses. O que aconteceria se essas informações fossem reveladas? O Dr. Zamboni suspirou fundo. Drummond seria destruído, sua empresa faliria, mas ao mesmo tempo centenas de famílias poderiam receber explicação para a condição de seus filhos. E o mais importante, poderíamos desenvolver terapias especializadas adaptadas a essa causa neurológica específica. Terapias especializadas? Entenda, se sabemos que o dano veio da ação de um composto químico específico, podemos tentar reverter, ou pelo menos, parar o processo degenerativo. Terapias padrão são como lutar contra uma sombra, mas com essas informações... Seus olhos brilhavam de entusiasmo, mas logo se apagaram. Mas tudo isso é teórico, sem acesso às crianças, sem possibilidade de pesquisas. E se eu disser que tenho acesso às crianças, interrompeu Elisa, e que posso organizar sessões terapêuticas fora do alcance dos olhos de Drummond? O Dr. Zamboni olhou-a com mistura de esperança e incredulidade. Isso seria possível? Vai precisar de muita cautela e discrição absoluta, mas acho que sim. Pelo menos no início. Pela primeira vez, em anos, o Dr. Zamboni sentiu que talvez a justiça pudesse vencer o poder do dinheiro. A colaboração secreta com o Dr. Zamboni começou a dar resultados mais rápido do que Elisa esperava. O jovem neurologista, usando seu conhecimento sobre danos específicos causados pelo remédio experimental, desenvolveu exercícios modificados para estimular as áreas do cérebro dos gêmeos mais afetadas.
Os encontros aconteciam na sala de estar, quando Eduardo estava no trabalho e Luana fazia compras ou resolvia assuntos na cidade. O Dr. Zamboni vinha como consultor de fisioterapia, história que não despertava suspeitas nos moradores. Após uma semana de tal colaboração, os efeitos foram espetaculares. Bernardo não só reagia à música da mãe, mas começava a emitir sons como palavras. Otávio, na água, já controlava os movimentos de ambas as mãos ao mesmo tempo, e seu olhar se tornara mais focado e consciente. É incrível, sussurrava Luana, observando o filho durante uma das sessões. Nunca pensei que veria progresso tão rápido. Elisa se sentia dividida entre a alegria dos sucessos e remorsos por enganar a família. Cada avanço das crianças era ao mesmo tempo prova de que nos últimos anos poderiam ter sido tratadas de forma mais eficaz, se a verdade tivesse sido revelada antes. O problema surgiu na 7ª semana, quando Eduardo voltou inesperadamente para casa no meio do dia. Elisa conduzia uma sessão com Otávio, enquanto o Dr. Zamboni anotava reações neurológicas do menino. «Quem é esse homem?», perguntou Eduardo em tom gélido, parando no limiar da sala de estar. O coração de Elisa bateu mais forte, mas manteve a calma. «Dr. Zamboni, consultor de fisioterapia recomendado pela agência». Eduardo olhou o jovem e em seus olhos surgiu reconhecimento. «Carlos Zamboni, ex-funcionário da minha empresa». A atmosfera no ambiente se adensou. O Dr. Zamboni endireitou-se pronto para confronto. «Senhor Drummond», disse calmamente, «vim aqui só para ajudar seus filhos». «Ajudar?» Eduardo entrou na sala, sua postura exalando perigo. «Por ajudar, entende sabotar minha empresa e família? Por ajudar, entendo usar conhecimento médico para tratar crianças que sofrem por erros do passado», respondeu o Dr. Zamboni, sem recuar. Luana, que até então escutara em silêncio, levantou-se da cadeira junto ao piano. «O que isso tudo significa?», perguntou, sua voz tremendo de ansiedade. «Que erros do passado?» Eduardo e o doutor Zamboni se olhavam com ódio mútuo, mas nenhum respondeu. «Alguém me explica o que está acontecendo aqui?» Luana ergueu a voz e em seus olhos surgiu desespero. «São meus filhos. Tenho direito de saber». Elisa sentiu a situação escapar do controle. O segredo que carregava há semanas começava a sufocá-la. «Luana», começou hesitante. «Não», interrompeu-a bruscamente Eduardo. «O Dr. Zamboni já vai embora e não volta». «Não pode expulsá-lo», exclamou Elisa. «Ele realmente ajuda os meninos. Posso e estou fazendo isso». Eduardo virou-se para o Dr. Zamboni. «Peço que saia da minha casa, imediatamente». O Dr. Zamboni guardou suas anotações e aproximou-se da porta. Parou junto a Elisa. «O contato será interrompido, mas os progressos que alcançamos dizem tudo. Essas crianças podem ser tratadas de forma muito mais eficaz do que se oferece atualmente». Quando o Dr. Zamboni saiu, na sala de estar, caiu silêncio cheio de tensão. «Quero saber o que realmente está acontecendo aqui», disse Luana, sua voz calma, mas firme. «E quero saber agora». Eduardo sentou-se na poltrona, de repente parecendo um homem muito mais velho que seus 50 anos. «É complicado, Luana. Não quero ouvir que é complicado. Quero ouvir a verdade». Elisa ficou entre eles, sentindo o peso da responsabilidade pelo que ia acontecer. Podia ficar em silêncio e deixar Eduardo controlar a narrativa. Mas olhando Luana, sua determinação e desespero materno, sabia que não podia enganá-la. A condição de Bernardo e Otávio pode ter relação com uma substância testada na empresa de seu marido, disse, sua voz baixa, mas clara. Luana virou-se para Eduardo, seu rosto empalideceu. «É verdade?» Eduardo ficou em silêncio por longo momento, e seu silêncio era mais eloquente que palavras.
Eduardo? Insistiu Luana. Sim, disse por fim. É possível. A palavra caiu entre eles como uma pedra. Luana apoiou-se no piano, como se precisasse de suporte físico. Quanto tempo você sabe disso? Suspeitava desde o início. Certeza tive há 1 ano. 1 ano? Na voz de Luana surgiu nota de histeria. 1 ano você sabia que foi sua empresa, suas pesquisas que destruíram nossos filhos e não me disse nada? Queria protegê-la. Proteger, gritou. Por 1 ano você me deixou me culpar pela condição deles. Pensei que era minha culpa, que fiz algo errado na gravidez. Elisa recuou discretamente, ciente de que testemunhava o colapso de um casamento que há muito pendia por um fio. Os dias seguintes trouxeram caos que invadiu a mansão dos Drummond. Luana mudou-se para o quarto de hóspedes no outro extremo da casa, comunicando-se com o marido só através de Elisa. Eduardo trancou-se em seu escritório, trabalhando 18 horas por dia, como se tentasse fugir da realidade que criara. A atmosfera na casa se refletia nas crianças. Bernardo tornou-se mais chorão e Otávio parecia ainda mais fechado em seu mundo. Todos os progressos alcançados nas semanas anteriores pareciam ceder lugar a um estado pior que antes do início da terapia. Elisa se sentia responsável por toda a situação. Sua descoberta da verdade, que devia ajudar a família, em vez disso, a destruía. Tudo isso é culpa minha, disse a Luana certa noite quando sentavam na cozinha com chá. Não devia ter dito nada. Não, respondeu Luana firmemente. Devia ter dito antes. Tenho direito de saber por que meus filhos sofrem. Luana parecia uma mulher que envelhecera 10 anos em 1 semana. Seus olhos estavam vermelhos de choro e as mãos ainda tremiam ao tentar segurar a xícara. Entendo por que ele fez isso, continuou Luana. Se revelasse as informações imediatamente, perderíamos tudo. Casa, segurança financeira, posição social. Mas isso justifica 1 ano de mentiras? 1 ano me deixando pensar que eu era culpada? Elisa não tinha resposta para a pergunta. Ela mesma equilibrava-se na fronteira entre o que era certo e o que era prático. Na terceira noite após o confronto, Elisa foi acordada pelo choro de um dos meninos. Foi verificar e encontrou Eduardo sentado no chão, do quarto infantil, com Bernardo no colo. Era a primeira vez que o via tão perto de seus filhos desde a revelação da verdade. Ele não consegue dormir, disse baixinho, sem olhar para Elisa. Tentei cantarolar a melodia que Luana sempre toca, mas não consigo. Em sua voz havia fragilidade que Elisa nunca ouvira antes. O grande homem de negócios que controlava um império de milhões não conseguia acalmar o próprio filho. Talvez eu possa ajudar, ofereceu baixinho. Sentou-se ao lado dele e delicadamente pegou Bernardo. O menino ainda chorava, mas era um choro diferente. Não de dor ou desconforto, mas de uma criança que sentia atenção ao redor. Ele sabe, disse Eduardo. Crianças sempre sabem quando os pais brigam, mesmo sem entender as palavras. Isso pode ser consertado, respondeu Elisa, mas requer honestidade e tempo. Honestidade? Eduardo olhou-a com amargura. Já disse demais. Agora Luana não suporta me olhar. E eu não sei como viver com a consciência do que fiz. O que exatamente fez, Sr. Drummond? Perguntou Elisa delicadamente. Causou a doença das crianças ou tentou proteger a família de mais sofrimento? Isso tem alguma importância? Tem para Luana e para o Senhor mesmo. Eduardo ficou em silêncio por longo tempo, balançando-se levemente para frente e para trás. Quando recebi os primeiros relatórios de efeitos colaterais, fiquei em choque, disse por fim. Foi como uma sentença de morte, não só para a empresa, mas para todos os projetos que poderiam ajudar milhares de pacientes. Pensei que talvez se enganassem, que fosse coincidência. E depois,
Depois vieram mais relatórios, e mais, e soube que se revelasse, não poderia consertar nada. Não poderia ajudar meus filhos nem ninguém. Bernardo finalmente parou de chorar, aninhando-se no calor dos braços paternos. Então escondeu a verdade para poder continuar ajudando? Escondi a verdade porque fui covarde, admitiu Eduardo, sua voz falhando. Fui covarde que não conseguiu admitir o erro. Era a primeira declaração totalmente sincera que Elisa ouvia dele desde que o conhecera. O senhor não é covarde, senhor Drummond. Covarde não passaria noites tentando acalmar uma criança chorando. Covarde não buscaria os melhores médicos do mundo para seus filhos. Mas um bom homem não deixaria a esposa se culpar por algo que era culpa dele. No dia seguinte, Elisa tomou a decisão que mudou a dinâmica de toda a situação. Foi a Luana com uma proposta. Quero que converse com o Dr. Zamboni, disse. Não através do marido, não em segredo, abertamente, para que possa ouvir dele as reais possibilidades de ajuda aos meninos. Eduardo não permitirá. Isso não é decisão de Eduardo, interrompeu Elisa. São seus filhos. Você tem direito à informação completa e à escolha da melhor terapia para eles. Luana olhou-a com mistura de esperança e medo. Já que isso pode ajudar, acho que a verdade, qualquer que seja, sempre é melhor que mentiras. E o Dr. Zamboni tem ideias que podem ser chave para a saúde de Bernardo e Otávio. Naquela noite, quando Eduardo voltou do trabalho, encontrou a esposa e Elisa sentadas à mesa da cozinha com um laptop, conversando por videochamada com o Dr. Zamboni. A visão da esposa conversando com o Dr. Zamboni foi como um soco no estômago para Eduardo. Parou no limiar da cozinha, sem saber se devia interromper ou recuar em silêncio. Eduardo, disse Luana, notando-o. Venha aqui. O Dr. Zamboni está me explicando possibilidades de terapia que podem ajudar nossos filhos. Seu tom era frio, mas não hostil. Pela primeira vez em uma semana, convidava-o a participar de conversa sobre as crianças. Eduardo sentou-se hesitante à mesa, olhando a tela do laptop, onde aparecia o rosto familiar de seu ex-funcionário. Senhor Drummond, disse o Dr. Zamboni da tela. Fico feliz que possa se juntar. Estava explicando à sua esposa que o conhecimento da causa específica dos problemas neurológicos dos gêmeos abre possibilidades terapêuticas completamente novas. Que possibilidades? Perguntou Eduardo, sua voz cautelosa. A neuroplasticidade em crianças é muito maior que em adultos, explicou o Dr. Zamboni. Se sabemos que o dano ocorreu em período específico de desenvolvimento e por ação de substância específica, podemos projetar terapia que estimule a formação de novas conexões neuronais nessas áreas. Isso significa que se pode reverter os danos? Perguntou Luana, em sua voz otimismo cauteloso. Não se pode reverter o que foi destruído, disse honestamente o Dr. Zamboni. Mas se pode ensinar o cérebro a contornar áreas danificadas e usar as partes que permaneceram intactas. Em crianças tão pequenas, as possibilidades são enormes. Elisa observava os rostos do casal. Viu esperança retornar aos olhos de Luana e nos de Eduardo interesse misturado a remorsos. Quanto tempo levaria tal terapia? Perguntou Eduardo. É processo de longo prazo. Anos de trabalho intensivo, mas primeiros resultados deveríamos ver em alguns meses, desde que eu possa trabalhar com as crianças regularmente e sem obstáculos. Caiu silêncio. Todos entendiam o subtexto das palavras. Dr. Zamboni, disse Luana, se essas informações sobre efeitos colaterais tivessem sido reveladas antes, outras crianças já poderiam receber tal terapia? Era a pergunta que Eduardo mais temia. Sim, respondeu o Dr. Zamboni sem hesitar. Poderíamos oferecer tratamento especializado há 2 anos. E o que é igualmente importante, poderíamos prevenir que mais famílias se expusessem ao mesmo risco.
Luana olhou o marido. Em seus olhos não havia mais raiva, mas algo pior: decepção. Quantas famílias, Eduardo? Quantas crianças sofrem por você ter escondido essas informações? Não sei, admitiu baixinho. A substância foi testada em vários países, mas a escala de exposição foi limitada. Não sei, não é resposta, interrompeu Luana. Consiga essas informações. Quero saber exatamente quão grande preço outras famílias pagaram pela sua decisão. Após o fim da conversa com o Dr. Zamboni, Luana fechou o laptop e olhou o marido. Tenho uma proposta, disse. Eduardo assentiu, preparado para tudo. O Dr. Zamboni virá aqui 3 vezes por semana para trabalhar com os meninos. Você pagará por isso e não interferirá. Concordo, respondeu imediatamente. Não é tudo, continuou Luana. Quero que revele todas as informações sobre efeitos colaterais, todas. Que colabore com autoridades médicas para investigar a escala do problema e oferecer ajuda a outras famílias afetadas. Eduardo cerrou os maxilares. Sabia o que isso significava. Isso destruirá a empresa, disse baixinho. Possível, admitiu Luana, mas pode salvar outras crianças e pode nos permitir finalmente viver com consciência limpa. E se perdermos tudo? Esta casa, dinheiro para terapias, segurança financeira para os meninos? São só coisas materiais, respondeu Luana. O mais importante é que nossos filhos tenham chance de vida normal. E disso não se chega vivendo com alguém que não se pode respeitar. Elisa escutava a troca com o coração cheio de tristeza. Via que o amor entre Luana e Eduardo ainda existia, mas fora soterrado por camadas de mentiras e desconfiança mútua. Dou tempo para decidir, disse por fim Luana, mas não muito. Em 1 semana, quero saber se meu marido é o homem que um dia amei ou alguém que já não reconheço. Levantou-se e saiu da cozinha, deixando Eduardo e Elisa a sós. Ela tem razão, perguntou Eduardo após longo momento. Não sei, admitiu honestamente Elisa. Mas sei que Bernardo e Otávio merecem a verdade e a melhor cuidado possível. Não importa as consequências para qualquer outro. Naquela noite, Eduardo, pela primeira vez em anos, não foi a seu escritório. Em vez disso, sentou-se no quarto infantil, olhando os rostos dormindo de seus filhos e ponderando o que era mais importante: proteger sua posição ou dar-lhes chance de vida melhor. A resposta veio sozinha quando Bernardo, no sono, estendeu a mãozinha em sua direção, como buscando o calor paterno. A semana que Luana deu a Eduardo para decidir transcorreu em atmosfera de tensão que se podia cortar com faca. Cada dia trazia novos desafios, novos dilemas, mas também descobertas inesperadas. O Dr. Zamboni começou visitas regulares, conduzindo sessões terapêuticas que combinavam seu conhecimento neurológico com métodos intuitivos de Elisa. Os resultados eram promissores. Bernardo começava a pronunciar sílabas iniciais e Otávio conseguia manter posição sentada por alguns minutos. Mas o verdadeiro avanço foi o que aconteceu na manhã de quarta-feira. Elisa, como todo dia, preparava materiais para a terapia, quando ouviu o som de piano vindo da sala de estar. Era a mesma melodia que Luana tocava para Bernardo, mas desta vez soava diferente, hesitante, com pausas, como se tocada por alguém sem experiência com o instrumento. Seguiu o som e encontrou uma cena que lhe tirou o fôlego. Junto ao piano sentava-se Eduardo, tentando reproduzir a melodia que ouvira milhares de vezes. Ao lado dele, na poltrona, jazia Bernardo, e seus olhinhos claros estavam fixos nas mãos paternas, movendo-se pelas teclas. Isso é muito mais difícil do que pensei, disse Eduardo, sem se virar ao ouvir os passos de Elisa. Luana faz parecer tão fluido que achei simples. Bernardo emitiu um som baixo. Tentativa de se juntar à música. Eduardo parou e olhou o filho. Você ouve isso, não é? Sussurrou.
Lembra dessa melodia de antes de nascer. Elisa sentou-se em silêncio no sofá, sem querer perturbar esse momento íntimo entre pai e filho. Decidi, disse Eduardo, ainda olhando Bernardo. Revelarei tudo, todo documento, todo relatório, toda a informação que tenho. Isso significa que perderei a empresa, completou por ela. Provavelmente enfrentaremos tribunal. Podemos perder a maior parte de nossa fortuna. Mas, olhou Bernardo, que ainda escutava a execução paterna. Talvez finalmente possa olhar meus filhos nos olhos sem vergonha. Naquela noite, Eduardo chamou advogados e jornalistas. Na sala de conferências luxuosa do Hotel Copacabana Palace, que fora testemunha de muitos de seus triunfos empresariais, preparava-se para a maior derrota de sua vida e talvez a decisão mais importante. Luana sentava ao lado dele, sua mão sobre a dele. Primeiro gesto de proximidade desde a revelação da verdade. Estou orgulhosa de você, sussurrou logo antes do início da conferência. A coletiva de imprensa ecoou amplamente na mídia nacional e internacional. Magnata farmacêutico admite encobrimento de dados sobre efeitos colaterais. Pai contra a própria empresa em nome da justiça. Escândalo na indústria farmacêutica. As manchetes eram implacáveis, mas honestas. Em 24 horas, as ações da empresa de Eduardo perderam 70% do valor. O Conselho de Administração convocou reunião extraordinária. Advogados de empresas concorrentes começaram a preparar ações coletivas. Mas aconteceu algo que ninguém esperava. O Dr. Zamboni recebeu ligação do diretor do Instituto de Neurologia Infantil de São Paulo. Vimos sua declaração na TV, disse o diretor. Gostaríamos de propor colaboração. Já temos 3 famílias com casos similares que se apresentaram após a coletiva de imprensa de seu ex-patrão. Ligações similares começaram a chegar de toda a América do Sul. Descobriu-se que o problema era muito mais amplo do que se suspeitava. E a revelação de informações por Eduardo abriu caminho para pesquisas internacionais sobre novos métodos de tratamento. Na casa dos Drummond, a atmosfera mudou radicalmente. Embora pairasse incerteza sobre o futuro financeiro, pela primeira vez em meses, reinava sinceridade. Você se arrepende? Perguntou Luana ao marido certa noite, quando sentavam juntos na cozinha, pela primeira vez em semanas, comendo uma refeição em comum. Arrependo-me de não ter feito antes, respondeu sem hesitar. Arrependo-me de cada dia em que outras crianças puderam sofrer por meu silêncio. Elisa, escutando a conversa, sentia como se observasse o renascimento de um casamento. Eduardo e Luana ainda tinham longo caminho a percorrer, mas as bases para reconstruir a confiança foram lançadas. O verdadeiro teste, porém, foi a noite em que um mensageiro bateu à porta com uma citação judicial. A primeira de muitas, que provavelmente trariam anos de processos e ruína financeira. Eduardo leu o documento em silêncio, depois o colocou na mesa. Quanto podemos perder? Perguntou Luana. Tudo, respondeu honestamente. Casa, poupanças, a maior parte da fortuna. E o que nos restará? Eduardo olhou na direção do quarto infantil, de onde vinham sons baixos de brincadeiras de Bernardo e Otávio com Elisa. Nos restará o que é mais importante, disse, e chance de vida sem mentiras. Naquela noite, pela primeira vez desde a revelação da verdade, Luana e Eduardo dormiram na mesma cama. Não havia paixão entre eles, mas algo mais valioso, respeito mútuo e esperança de novo começo. De manhã, Elisa os encontrou na cozinha, preparando juntos o café da manhã para os meninos. Era cena tão comum e ao mesmo tempo tão significativa que sentiu lágrimas vindo aos olhos. E agora? Perguntou. Agora lutamos, respondeu Eduardo. Mas desta vez do lado certo.
2 meses após a coletiva de imprensa, a vida da família Drummond ganhou novo ritmo. Eduardo perdia fortuna a cada dia. Ações judiciais chegavam de toda a América do Sul e seu antigo império farmacêutico era sistematicamente desmontado. Mas ao mesmo tempo acontecia algo extraordinário. O Dr. Zamboni, agora chefe de uma equipe de pesquisa recém-criada para neuroreabilitação infantil, preparava protocolo terapêutico internacional baseado nas descobertas feitas durante o trabalho com os gêmeos. Elisa foi oficialmente nomeada fisioterapeuta-chefe do projeto, e seus métodos observacionais se tornaram base de nova abordagem para a terapia de crianças com danos neurológicos. A casa em Leblon, embora ainda luxuosa, deixou de ser fortaleza isolada do mundo. Agora estava cheia de hóspedes, outros pais buscando ajuda para seus filhos, estudantes de medicina aprendendo novos métodos, jornalistas documentando o progresso das terapias. Nunca pensei que nossa casa se tornaria um centro médico, disse Eduardo certa manhã, observando como Elisa conduzia a sessão com 3 crianças diferentes na sala de estar, agora preparada para terapias. Melhor que museu de nossas riquezas, respondeu Luana, afinando o piano antes das sessões de musicoterapia. Agora esta casa realmente serve à vida. Bernardo e Otávio faziam progressos que meses antes pareceriam impossíveis. Bernardo conseguia pronunciar palavras simples e, durante sessões musicais, cantava com a mãe, sua voz fraca, mas clara. Otávio aprendera a andar com a ajuda de andador especial, e seus movimentos, embora incertos, eram intencionais e coordenados. Mas o verdadeiro avanço foi o dia em que veio visita inesperada. Teodora Vargas, mãe de Luana, chegou de São Paulo sem aviso. A elegante senhora de 60 anos, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, entrou na casa como um furacão, trazendo energia e autoconfiança que imediatamente mudaram a dinâmica no ambiente. "Luana!" chamou abraçando a filha. "Li nos jornais sobre todo esse escândalo. Vim ver se precisam de ajuda." Teodora era professora emérita de neurologia infantil da prestigiada Universidade de São Paulo, mulher de reputação lendária no meio médico. Sua presença trouxe à casa elemento que faltava: autoridade científica que poderia dar credibilidade aos novos métodos terapêuticos. "Onde estão meus netos?" perguntou, olhando ao redor da sala de estar, agora arrumada como sala terapêutica. Quando Luana apresentou Bernardo e Otávio, Teodora passou ao modo profissional. Por 1 hora observou os meninos, fez anotações, perguntou detalhes a Elisa e ao Dr. Zamboni. "Interessante", murmurava em português, examinando a documentação da terapia. "Muito interessante." À noite, Teodora chamou todos à sala de estar para a reunião familiar, que mais lembrava conferência científica. "O que vocês fazem aqui é revolucionário", disse, espalhando na mesa pilhas de artigos científicos que trouxera. "Mas fazem de forma caótica, sem documentação e validação científica adequadas." Elisa sentiu-se tocada. "Nossos métodos trazem resultados?" "Não questiono os resultados", interrompeu Teodora. "Te questiono a metodologia. Para que suas descobertas ajudem crianças no mundo todo, precisam ser descritas de forma que a comunidade médica internacional entenda." Teodora tinha um plano. Queria formalizar o protocolo terapêutico, preparar publicação científica e apresentar resultados em Congresso Internacional de Neurologia Infantil em Zurique. "Tenho contatos nas melhores instituições de pesquisa da América do Sul e Europa", explicou. "Posso abrir portas que normalmente ficam fechadas para jovens cientistas." O Dr. Zamboni escutava com entusiasmo crescente. Era a chance de que sonhara por anos. "Há, porém, uma condição", continuou Teodora. "Preciso ter certeza de que seus métodos não são caso isolado. Preciso ver como funcionam com outras crianças, em condições controladas.
E assim começou a fase mais intensa de trabalho da equipe. Pelos 2 meses seguintes, a Casa dos Drummond tornou-se clínica de pesquisa informal, onde Theodora, o Dr. Zamboni e Elisa trabalhavam com crianças de problemas neurológicos similares, documentando cada passo, cada progresso, cada reação. Luana tornou-se diretora informal do programa de musicoterapia, compondo peças especiais, adaptadas às necessidades de cada criança. Seu talento musical, combinado à intuição materna, frutificava em melodias que alcançavam os menores pacientes, onde métodos tradicionais falhavam. Eduardo, embora formalmente já não dirigisse empresa alguma, encontrou novo papel como coordenador logístico de todo o empreendimento. Suas habilidades organizacionais e contatos no meio médico provaram-se inestimáveis para construir rede de colaboração entre instituições diferentes. Certa noite, quando as crianças já dormiam e a equipe resumia resultados do dia, Theodora olhou a filha com orgulho. "Vê, Luana", disse. "Às vezes uma catástrofe pode ser o começo de algo belo. Você se refere ao escândalo da empresa. Refiro-me a que finalmente encontraram um modo de usar seus talentos em serviço de algo mais importante que dinheiro", respondeu Theodora, olhando fotos de Bernardo e Otávio brincando com outras crianças durante terapias. Naquela noite, Elisa, deitada em seu quarto, escutava sons baixos da casa onde finalmente reinava paz. Pela janela, via luzes do Rio, cidade que se tornara seu novo lar, lugar onde encontrara não só trabalho, mas vocação de vida. Amanhã começariam preparativos para a apresentação em Zurique. Era sonho que 1 ano antes parecera inalcançável. E tudo começara com 2 meninos pequenos, que precisavam de alguém que acreditasse que milagres são possíveis. O congresso em Zurique aconteceu na primeira metade de outubro, quando folhas outonais tingiam as montanhas suíças de ouro e vermelho. A Sociedade Internacional de Neurologia Infantil reunia a cada 2 anos os mais destacados especialistas do mundo. E a apresentação da equipe do Rio era um dos eventos mais aguardados do programa. O Dr. Zamboni estava nervoso como nunca em sua vida. Era seu primeiro discurso em fórum tão prestigioso, e do sucesso de sua apresentação dependia o futuro de todo o projeto de pesquisa. "Lembre-se", dizia-lhe Theodora, passeando pelo quarto de hotel, "não fale rápido demais, mantenha contato visual com o público e não esqueça de que fala de crianças, não de dados estatísticos." Elisa sentava junto à janela, observando picos nevados ao longe. Pela primeira vez na vida, estava tão longe de casa, em ambiente de pessoas cujos nomes conhecia de livros acadêmicos. Sentia-se ao mesmo tempo excitada e oprimida. "Acha que acreditarão em nós?" perguntou a Theodora. "Não precisam acreditar em nós", respondeu a mulher mais velha. "Precisam acreditar nos resultados, e nossos resultados falam por si." A sala de conferências estava lotada. Mais de 300 médicos, cientistas e terapeutas do mundo todo vieram ouvir a apresentação do protocolo carioca, como começaram a chamar informalmente o método desenvolvido pela equipe. O Dr. Zamboni começou apresentando o caso dos gêmeos, sem revelar identidade, mas descrevendo em detalhes o curso da doença e inícios da terapia. Depois, passou à apresentação de resultados alcançados com outras crianças. "O que torna nosso método único", dizia, mostrando slides com gravações de sessões terapêuticas, "é a combinação de observação clínica rigorosa com abordagem intuitiva a cada criança como unidade individual." Elisa apresentou detalhes das técnicas observacionais que desenvolvera. Sua voz tremia no início, mas a cada minuto se tornava mais confiante. "A chave não é tanto o que fazemos com a criança, mas quando e como o fazemos", explicava.
Cada criança tem seu ritmo neurológico único que devemos aprender a reconhecer e respeitar. O público escutava com interesse, mas o verdadeiro entusiasmo surgiu durante a apresentação de resultados. Teodora, com toda a sua seriedade acadêmica, apresentou dados estatísticos mostrando melhora em 80% das crianças tratadas pelo novo método. São números que na neurologia infantil vemos talvez uma vez por década, disse, olhando a sala cheia de especialistas. Mas o mais importante são crianças que recuperam chance de vida normal. Após a apresentação, veio sessão de perguntas e respostas que durou mais de 1 hora. As perguntas eram difíceis, às vezes até agressivas. Alguns professores mais velhos não conseguiam acreditar que jovens pesquisadores desconhecidos pudessem alcançar resultados melhores que centros médicos renomados. Como avaliar credivelmente um método que se baseia em grande parte na intuição? Perguntou um professor de Londres. Intuição é só nome para a análise subconsciente muito rápida, respondeu Teodora. Um bom clínico sempre combina conhecimento científico com habilidade de observação. Nós simplesmente formalizamos essa habilidade. A pergunta mais importante veio do diretor de prestigiado Centro de Reabilitação de Boston. Estariam prontos para a colaboração internacional? Temos mais de 100 crianças que poderiam se beneficiar de seus métodos. Era o que todos esperavam. Reconhecimento internacional significava não só sucesso científico, mas possibilidade de ajudar milhares de crianças no mundo todo. À noite, durante a gala de encerramento do congresso, o Dr. Zamboni recebeu o prêmio pelo melhor estudo jovem do ano. Ao ficar no pódio agradecendo a distinção, pensou em Bernardo e Otávio, que ficaram no Rio com os pais. Essa distinção pertence não a mim, mas às crianças que nos ensinaram que o impossível é só questão de perspectiva, disse, segurando a estatueta. Ao voltar ao Rio, a equipe encontrou a casa cheia de flores e parabéns. A notícia do sucesso em Zurique espalhou-se rapidamente pelo meio médico brasileiro, mas a recompensa mais importante os esperava na sala de estar. Bernardo sentava junto a um pequeno piano de brinquedo, batendo nas teclas e cantando a melodia que Luana compunha para terapias. Otávio, apoiado no andador, tentava dançar no ritmo da música do irmão. Esse é nosso verdadeiro sucesso, disse Elisa, observando a cena. Naquela noite, Luana tocou concerto especial para toda a família, inclusive para Teodora, que decidira ficar no Rio permanentemente para ajudar no desenvolvimento do centro de pesquisa. Sabe o que é mais bonito em toda essa história? Perguntou Teodora, escutando a música da filha. O quê? Respondeu Luana, que começou do amor dos pais pelos filhos, que foi mais forte que o medo da verdade. Eduardo, sentado na poltrona com Bernardo no colo, assentiu. Perdera fortuna, mas ganhara algo inestimável, respeito de sua própria família e possibilidade de viver com consciência limpa. Isso é só o começo, disse. Amanhã começamos a construção do maior centro de neuroreabilitação infantil da América do Sul. Elisa olhava essa família que passara pelo inferno e saíra mais forte, e sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Encontrara não só o emprego dos sonhos, mas família que a aceitara como filha e irmã. Bernardo adormeceu no colo do pai ao som da música da mãe, e seu respiro calmo era a melodia mais bela que qualquer um deles poderia ouvir. 1 ano após o congresso em Zurique, a vida da família Drummond estabilizou-se em novo ritmo. A casa em Leblon foi oficialmente transformada no Centro Internacional de Neuroreabilitação Infantil em homenagem a Bernardo e Otávio, o primeiro desse tipo no Brasil. Elisa, agora chefe do departamento de fisioterapia, liderava a equipe de 12 terapeutas de toda a América do Sul. O Dr. Zamboni dirigia o departamento de pesquisas
e Teodora atuava como consultora científica. Luana fundou o programa pioneiro de musicoterapia, que atraía a atenção de especialistas do mundo todo. Mas a verdadeira estrela do centro eram os próprios gêmeos. Bernardo, agora com 4 anos, conseguia falar frases simples e tocar melodias básicas no piano. Seus progressos eram tão espetaculares que se tornara prova viva da eficácia dos métodos cariocas. Otávio, embora ainda precisasse de apoio para se locomover, desenvolvera inteligência emocional notável e conseguia acalmar outras crianças durante sessões terapêuticas difíceis. "Olha, mamãe", disse Bernardo certa manhã, mostrando a Luana um desenho que fizera. "Somos todos juntos. Na folha de papel, uma família colorida. Mamãe ao piano, papai lendo livro, Elisa brincando com crianças, vovó Teodora de jaleco branco. E no centro, os 2 meninos de mãos dadas." Luana sentiu lágrimas vindo aos olhos. Há 2 anos, um médico dissera que seus filhos provavelmente nunca conseguiriam desenhar nem uma linha simples. Eduardo, por sua vez, encontrara-se em novo papel de filantropo e ativista pela transparência na indústria farmacêutica. Sua empresa fora liquidada, mas o dinheiro da venda de bens permitiu financiar as atividades do centro pelos próximos 10 anos. "Já se arrependeu dessa decisão alguma vez?" perguntou-lhe Elisa durante uma das conferências diárias da equipe. "Nem por um instante", respondeu, olhando pela janela, as crianças brincando no jardim. "Antes eu tinha tudo, mas não tinha o mais importante, respeito da própria família e paz de consciência." Naquele dia, o centro recebeu visitantes de Boston, equipe de médicos que queria implementar os métodos cariocas em hospitais infantis americanos. Para Elisa, era evento especial, pois significava que seu trabalho ajudaria crianças em outros continentes. Durante a apresentação, Bernardo e Otávio atuaram como pequenos embaixadores do centro. Bernardo tocou melodias simples no piano, e Otávio contou aos hóspedes sobre seus exercícios favoritos na água. "Esses são nossos maiores tesouros", disse Luana aos visitantes americanos. "Não só como mãe, mas como prova de que com amor e determinação se pode superar os maiores obstáculos." À noite, quando os hóspedes já foram, a família reuniu-se na cozinha para jantar tradicional. Era nova tradição nascida após a crise. Refeições comuns diárias, nas quais cada um compartilhava eventos do dia. "Hoje ensinei o Marcinho de São Paulo a nadar", gabou-se Otávio, contando sobre um dos pequenos pacientes. "E eu compus música para uma menininha nova que está triste", acrescentou Bernardo. Teodora escutava os netos com um sorriso no rosto. Aos 65 anos, encontrara novo sentido de vida. "Sabem", disse, "que suas histórias estarão em livros de medicina pelas próximas décadas?" "Mas nós não estamos doentes", protestou Bernardo. "Somos especiais." Essa sabedoria infantil acertou direto nos corações de todos os adultos à mesa. Naquela noite, Elisa dormiu pela última vez no pequeno quarto no sótão. No dia seguinte, mudaria para novo apartamento com o Dr. Zamboni, com quem sua colaboração profissional se transformara em algo mais. "Vou sentir falta de vocês", disse a Luana durante a mudança. "Falta?", riu Luana. "Você virá todo dia. E além do mais, já é parte dessa família." Quando Elisa desceu com a última mala, encontrou todos na sala de estar. Eduardo levantou-se e aproximou-se dela. "Queria agradecer", disse, "por tudo, por ter tido coragem de dizer a verdade quando eu não tive." "Não há o que agradecer", respondeu. "Foram os 2 anos mais belos da minha vida." Bernardo e Otávio correram para ela, segurando o cartaz caseiro com "Obrigado, Elisa." Naquele momento, Elisa entendeu que encontrara não só a profissão de sua vida, mas também um lar ao qual sempre poderia voltar.
5 anos depois, em uma manhã ensolarada de maio, o Centro Internacional de Neuroreabilitação Infantil celebrava seu maior triunfo. Bernardo e Otávio, agora meninos de 9 anos, deviam atuar em concerto especial para famílias de toda a América do Sul que se beneficiaram dos métodos cariocas. No jardim junto à mansão, montou-se palco onde Luana sentava ao piano branco, e ao redor dela se agrupavam crianças. Algumas em cadeiras de rodas, outras com andadores, mas todas com sorrisos no rosto. "Essa é nossa história", dizia Bernardo aos microfones, sua voz clara e confiante. "História de que milagres acontecem todo dia, quando adultos amam crianças o suficiente para não se renderem." Otávio, embora ainda se movesse com a ajuda de carrinho especial, dirigia pequeno coro infantil. Sua habilidade de se comunicar com outras crianças o tornara tradutor informal entre o mundo dos adultos e o dos pequenos pacientes. Na plateia, sentava-se Elisa com o marido e sua filhinha de 1 ano. O Dr. Zamboni fora nomeado chefe do novo Departamento de Neurologia Infantil na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Elisa dirigia a primeira escola brasileira para terapeutas especializados em métodos observacionais. "Acha que algum dia imaginou tal vida?" sussurrou-lhe no ouvido Carlos. "Nunca", respondeu embalando a filha. "Mas agora não consigo imaginar nada diferente." Eduardo ficava ao lado do palco, observando os filhos com mistura de orgulho e emoção. Seus cabelos agora estavam totalmente grisalhos e o rosto marcado por rugas, mas seus olhos brilhavam com vida que não havia nos tempos de maior sucesso empresarial. Ao lado dele estava Teodora, agora diretora científica oficial do centro, cujas publicações sobre os métodos cariocas se tornaram padrão na neuroreabilitação infantil no mundo todo. "Lembra daquele primeiro dia quando Elisa veio aqui?" perguntou. "Lembro que pensei que era mais perda de tempo", admitiu Eduardo. "Se alguém me dissesse então que essa jovem mudaria a vida da minha família e de centenas de outras crianças, não acreditaria", completou por ele Teodora. "Mas é exatamente por isso que a vida é bela, porque as coisas mais importantes vêm quando menos as esperamos." O concerto se aproximava do fim. Luana tocou a última melodia, a mesma que compusera para Bernardo em seus primeiros meses de vida, mas agora em arranjo para a orquestra infantil inteira. Quando os últimos sons cessaram, Bernardo aproximou-se do microfone. "Queremos agradecer a todos que nunca se renderam", disse. "Nossos pais, vovó Teodora, tia Elisa e tio Carlos, e todos os outros que acreditaram que somos mais que crianças doentes." Otávio acrescentou. "Cada um de nós tem algo especial. Às vezes leva tempo para descobrir, mas o mais importante é nunca parar de procurar." A plateia levantou-se em aplausos. Havia ali mais de 100 pais com crianças que, graças aos métodos cariocas, recuperaram chance de vida normal. Havia também delegações de 20 países que implementavam o protocolo Drummond Navarro Zamboni Vargas em seus hospitais. À noite, quando os hóspedes já foram, a família reuniu-se na velha sala de estar, agora transformada em pequeno museu, documentando a história do centro. Nas paredes penduravam fotos dos primeiros dias de terapia, diplomas e prêmios, mas também desenhos infantis, presentes de pequenos pacientes do mundo todo. "Sabe o que é mais bonito?" disse Luana, olhando foto do primeiro dia de Elisa em sua casa. "O quê?" perguntou Eduardo. "Que tudo começou do amor, do fato de você não querer se render, lutando por nossos filhos, e terminou com esse amor se expandindo para centenas de outras famílias." Bernardo e Otávio sentavam junto ao velho piano, tocando a 4 mãos melodia que compuseram. Era música cheia de esperança, mas também de aceitação. Aceitação de que cada um é diferente, mas cada um merece amor e chance. Elisa, segurando a filha adormecida,
Olhava a cena e sabia que encontrara a resposta para a pergunta que a atormentara por toda a vida. Como se pode mudar o mundo? A resposta era simples: uma criança por vez, com amor e paciência, nunca se rendendo. Espero sinceramente que a história de hoje tenha gostado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.